Boa noite, você que nos acompanha aí na Difusora Pai Eterno, nas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família e também na Web Rádio Sagrada Família. Tenham uma boa noite, nós estamos começando o programa Por uma Família Melhor. Eu sou Henderson Souza e vou estar aqui com vocês hoje até a meia-noite. Você também que queira participar, mandar o seu pedido de oração, a sua intenção, pode mandar pelas nossas redes sociais, @Basílica da Sagrada Família, para o Instagram, para o Facebook, nós também estamos no YouTube. Você que queira ligar para pedir a sua intenção, seu pedido de oração também, no 62 39 42 42 67. É o número para você ligar aqui no santuário e deixar o seu pedido de oração, a sua intenção. Principalmente você que nos acompanha aí no rádio, na zona rural e não tem a famosa internet, né? Pode ligar, pode mandar o seu pedido de oração, a sua intenção, que nós vamos orar por você e com você. Hoje é quarta-feira aqui na Basílica Sagrada Família e é dia de Marca da Vitória, um tempo bem especial. E eu estou aqui com um convidado que eu vou pedir para ele se apresentar agora. Boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos os telespectadores aí, a todo ouvinte. Você que nos acompanha pela web rádio e também pela difusora, né? A Difusora Pai Eterno. Difusora Pai Eterno. Isso. É uma satisfação imensa, né? Estar aqui novamente com vocês e voltar aí hoje junto com vocês aí para poder estar falando um pouquinho de um tema muito instigante, né? E que tem muitas pessoas que às vezes desconhecem alguns, vamos dizer assim, atalhos, né? Para poder estar vivendo esse tema que nós vamos falar hoje. Isso mesmo, Pedro Pio, e o nosso tema é... Qual que é o nosso tema de hoje? Como viver uma vida cristã. Isso mesmo, eu, Henderson Souza e o Pedro vamos estar falando um pouco como vivenciar essa vida em Jesus Cristo. Você não sabe como viver em Cristo? Você não sabe como estar próximo de Cristo? Fique sintonizado aqui conosco no programa Por uma Família Melhor, na Difusora Pai Eterno e também aqui na Basílica Sagrada Família. Nosso programa só está começando. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Família vossa é Jesus, Maria e José. Minha família vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vencer Sagrada Família, vencer Basílica, a extensão da sua casa, aqui no programa Por uma Família Melhor. Eu, Henderson Souza, estou aqui sempre com você, todos os dias, mandando mensagens, pedidos de oração. Quero já agradecer também você, antes de falar nossa programação aqui do programa Por uma Família Melhor, quero agradecer você que manda mensagem para nós, nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook. Eu estou aqui com o Pedro Pio hoje, ele é do grupo Marca da Vitória. Essa semana eu recebi tanta mensagem, Pedro, e principalmente no meu pessoal, no meu Instagram pessoal, que é o Henderson Oficial, pessoas de outros países acompanhando, da Argentina,
Muitas pessoas da Europa também que acompanham o programa Por uma Família Melhor, acompanham a Basílica Sagrada Família, né? Olha Que é uma extensão da sua casa, que leva esse amor, também vivenciando os momentos de adoração que nós vivemos aqui na Basílica. Então, manda um abraço muito especial para vocês que nos acompanham e deixem seus pedidos de oração. Estou sempre sintonizado aqui nas redes sociais e acolhendo todos os pedidos de oração em intenção e mandando para o altar do Senhor. Nosso programa está aqui todos os dias na Difusora Pai Eterno, nas redes sociais também do Santuário, sempre começando às 10 horas da noite com a Santa Missa ao vivo aqui da Basílica e depois o bate-papo muito especial aqui no programa Por uma Família Melhor. Todos os dias com um grupo diferente. Na segunda-feira, o grupo Pastoral do Empreendedor, que vem trazer muitas códigos poderosos para você. Então acompanhe aqui na segunda. Na terça-feira, o grupo Guardiões do Amor Maior, sempre trazendo muito amor para nós aqui do programa e de toda a Rádio Difusora Pai Eterno. Na quarta-feira, agora, com o grupo Marca da Vitória. Na quinta-feira, com a comunidade Família Santa. Na sexta-feira, com o grupo de jovens. Vamos trazer um podcast muito especial para você. No sábado, também com Douglas Miguel, que vem trazer sempre um tema muito especial para você, para sua família. E no domingo, o Aelton, o Fernando na primeira hora, que nós estamos a 1h da tarde no domingo. E na segunda hora, nós temos as psicólogas Jordana Ribeiro e Tainá Bento, que vem trazer também muita informação, muito amor também para você, para sua família, vivenciar uma vida saudável, né, no quadro que a gente chama de cristão saudável. Dentro dessa vida de viver, né, essa vida de ser cristão, principalmente saudável, não somente na saúde, mas também no espírito, que hoje nós vamos falar um pouco como vivenciar essa vida de ser cristão dentro da igreja, de ser cristão nessa caminhada tão bonita que é caminhar ao lado de Cristo. E quem está aqui comigo hoje é o Pedro Pio. Boa noite. boa noite a todos vocês, né? Então, como o Anderson estava falando aí, é extremamente, né? Assim, a gente vê o quanto que não tem como ter desculpas para a gente não estar próximo de Deus, não estar abastecendo a nossa alma, o nosso espiritual, tá crescendo em Deus, né? O santuário, Basílica agora, né? Sim. Tô até acostumado aqui novamente. A Basílica Sagrada Família tem um cronograma muito gigante aí para você acompanhar todos os dias, né? De segunda a segunda. E hoje nós vamos adentrar e falar um pouco sobre esse tema, o qual o Henderson falou aqui para vocês. Eu vou repetir novamente: como viver uma vida cristã. E tem muita gente que às vezes pensa que é cristão e às vezes acha que está vivendo uma vida cristã. E também tem outras pessoas, por outro lado, que acham que viver uma vida cristã é uma vida difícil, é uma vida ruim, é uma vida que você vai atrair coisas ruins para sua vida, né? Tem inclusive até um ditado que as pessoas falam assim, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? E não é bem assim, não é por aí que a gente consegue ter de fato uma vida cristã. As dificuldades, elas vêm para nos conduzir, para nos ajudar, né? E a gente aprende muito, muito, muito com as dificuldades. E assim, só para fechar isso daí, a gente entrar no tema, se você pensar assim, poxa, a própria palavra de Deus fala pra gente, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Então, independente se existem as dificuldades, claro que não é um mar de rosa, mas independente se existem as dificuldades, em Deus, em Cristo, a gente tudo pode vencer. Então, seremos capazes de vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades, mas nós vamos passar transcendendo, vamos passar crescendo, vamos passar de cabeça erguida, alegre, feliz, vencendo em Deus. Então, é isso. E para adentrarmos de fato agora ao tema, eu quero falar para vocês um versículo que vai ser o pontapé inicial para a gente poder conseguir compreender como que nós vamos estar vivendo uma vida cristã, uma vida com um propósito cristão. A palavra está lá em João, no capítulo 8, no versículo 32. Está escrito assim: conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará, vos livrará. Algumas traduções diz também isso. Então, o que eu quero falar com você a respeito disso? O que isso tem a ver com o propósito de vida cristão? Só é possível viver uma vida cristã com propósito se você de fato estiver vivendo na verdade. E qual que é essa verdade? Você sabe, Wenderson, qual que é essa verdade e qual que a gente pode viver essa vida? É muito fácil. O primeiro número do catecismo, um dos primeiros, não é o primeiro, na verdade, é um dos primeiros, fala assim que a nossa verdadeira felicidade, o nosso verdadeiro caminho é Jesus Cristo. Pronto, tá aí. Então, todos já sabem já a resposta. E se a gente começa a viver essa verdade, que é viver com o caminho em Cristo, logo nós temos que trabalhar com a nossa essência também. Você sabe qual que é a sua essência? Você que está nos ouvindo aí, você que está nos assistindo, acompanhando aqui agora, você sabe qual que é a sua essência? Então, de primeiro instante eu já quero falar para vocês, você já entendeu, o Henderson já deu a resposta do primeiro caminho, do primeiro passo para a gente poder viver uma vida com propósito cristão, uma vida cristã. O primeiro passo é exatamente esse, é você se encontrar com Cristo, com Deus. E aí quando você se encontra com Deus, você vai começar a encontrar com as suas verdades internas. Que aí você, olhando para Cristo, Cristo vai pedir para você olhar para você internamente, para que você possa apresentar aquilo que você vive, aquilo que é a sua verdade, aquilo que está dentro do seu coração, para então você começar a modificar, a mudar, a converter aquilo que está dentro do seu coração, que se não está de acordo com aquilo que Cristo te pede para seguir. E é muito simples a gente descobrir o que Cristo nos pede para seguir. É só você buscar na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, diz a palavra de Deus. Então, se você começar a ter contato com a palavra, ainda que não seja algo profundo, você já vai começar a viver uma transformação de vida. Se você quer uma dica bem simples, bem fácil mesmo de começar a viver isso, é você começar a ver a liturgia diária. Você lê, só simplesmente lê. Claro, né? Obviamente você faz o nome do Pai e tal, invoca o Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito Santo de Deus a gente não consegue compreender nenhuma das palavras que está escrita na palavra de Deus. Então você faz esse simples gesto, você invoca o Espírito Santo e começa a ler a liturgia diária mesmo. E aí você vai começar a fazer isso daí, você vai começar a entrar em contato com a sua verdade. E aí, Henderson, a gente pode também falar outras questões aqui a respeito da segunda etapa que eu falei, que foi a primeira, né, que foi você se encontrar com Deus, e a segunda você vai se encontrar consigo mesmo. Que aí você, encontrando a sua verdade, você vai começar a perceber aquilo como eu tinha já mencionado antes, o que você precisa mudar. Porque, por exemplo, uma pessoa que está conhecendo agora a igreja, né, ela está desesperada, ela está... vamos criar um cenário aqui para a gente fazer de exemplo, assim, para você que não está ouvindo possa compreender melhor. Vamos supor, um homem de 25 anos, ele tem um emprego bacana e tal, tudo, tem uma vida até legal, ele vive de acordo com a lei dos homens, né, é um homem reto, e só que esse homem ele se sente vazio, se sente que falta algo para ele na vida dele, que ele não está conseguindo lidar com os obstáculos, né, que tem na vida. E então ele começa meio que se sentir vazio, perdido e não tem uma direção para seguir. E aí ele começa a desenvolver algumas coisas relacionadas, alguns tipos de doenças, né, tipo a ansiedade, a depressão. Ele começa a buscar respostas em outras questões. Pode ser que ele vá para um vício, pode ser que ele vá para alguma coisa que esteja relacionado com a sexualidade dele. Então ele fica se sentindo vazio. E aí nesse cenário, como que ele vai poder viver uma vida cristã com propósito? Quando ele se encontra com Deus e quando ele se encontra com a sua verdade. Então a verdade desse homem é que ele não está buscando a Deus em primeiro lugar, né? Que é o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E quando ele encontra com essa verdade dele, que ele não está buscando a Deus, ele está buscando só as coisas da terra, ele começa a se afastar daquilo que ele nasceu para fazer, daquilo que ele é chamado a ser. Não sei se está sendo bem claro, bem objetivo. Se você
tiverem alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários também, aí você que nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook Também pelo né? Facebook e também pela Web Rádio. Nós estamos ao vivo na Web Rádio Sagrada Família. Você que nos acompanha também através da Rádio Difusora Pai Eterno, pode deixar os seus pedidos de oração, a sua intenção e as perguntas também na descrição desse vídeo. Exatamente. Quero agradecer muito também o Grupo Marca da Vitória por estar aqui hoje. Hoje a gente teve já o grupo que sempre começa às 8h30 da noite no Santuário Basílica com Tony Alisson. Você pode acompanhar através das redes sociais também, @Basílica da Sagrada Família, e também no Facebook e no YouTube do Tony Alisson, que é @TonyAlisson1. Se eu não me engano é isso mesmo. Agora eu vou chamar um rápido intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Eu vou chamar um quadro muito especial que nós temos aqui no santuário, que é o quadro Testemunho de Fé, que vem trazer a história dos santos. Sabe aquele santo que você não conhece? Aquele santo que é comemorado no dia de hoje? Então nós lembramos. E nós vamos trazer a história dele para você. O Padre André vai trazer para nós a história do santo de hoje. Olá, eu sou o Padre André, colaborador aqui da Basílica Sagrada Família, extensão da sua casa. E hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o santo Martinho de Tours. Martinho de Tours é como se fosse o São José de Anchieta nosso, o primeiro apóstolo, o primeiro grande evangelizador da França, na época que ela chamava Gália, lá no século IV. Martinho de Tours, a princípio fazendo uma experiência na realidade militar, a exemplo do seu pai, ele passa por um processo muito grande de conversão e assim passa a ser soldado de Cristo. Rapidamente ele se transforma então num grande monge, mas ao mesmo tempo como monge ele também teve uma vida prática, uma vida ativa na evangelização em território francês. Ele fundou muitos mosteiros, ele é considerado o primeiro a fundar um mosteiro no mundo ocidental, a exemplo de Santo Antão no mundo oriental. E Martinho de Tours, então, ele sendo um grande evangelizador e tendo um carinho muito grande também pelas pessoas que sofriam e padeciam de várias realidades, ele foi a extensão de Jesus Cristo naquela época, tornando-se assim, em vida, já admirado e proclamado como santo. Ele nasce em 316 e morre no ano de 397. Tornou-se bispo da cidade de Tours, na França, e hoje é um dos santos mais populares e mais devotamente procurados para intercessão em território francês e também em vários lugares no mundo. Que São Martinho de Tours possa sempre interceder por nós diante de Deus. A liturgia desta quarta-feira traz para nós de modo especial o Evangelho, alguns ensinamentos importantíssimos para a nossa caminhada. Quando nós ouvimos esta parábola desses 10 homens que foram curados pelo Senhor. E eles, pela fé, aproximam-se de Jesus e pedem que Jesus tenha compaixão deles. Nós também, queridos irmãos e queridas irmãs, devemos sempre, diante do Senhor, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que nós somos homens e mulheres necessitados da misericórdia de Deus, reconhecer que nós somos dependentes da misericórdia do Senhor e sempre pedir que o Senhor possa ter compaixão de cada um de nós. Por isso que sempre que cairmos na tentação do pecado, sempre que nós nos cairmos, nós devemos sempre recorrer
aos sacerdotes, pedir compaixão, pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, para que nós possamos reintegrar novamente, para que nós possamos reconciliarmos novamente com o Senhor, para que as graças de Deus possam sempre acontecer de forma abundante na nossa vida. E enquanto aqueles 10 leprosos estavam indo a apresentar-se aos sacerdotes, porque no momento que Jesus disse, ide apresentar aos sacerdotes, eles não questionaram, eles tiveram fé. E como está a nossa fé? Será que nós temos confiado as nossas dificuldades? Será que nós temos confiado os nossos problemas? Será que nós temos confiado no Senhor a nossa vida? Aqueles homens acreditaram e confiaram e foram apresentar ao Senhor. Mas aconteceu que enquanto eles estavam caminhando, quando eles estavam indo, eles perceberam que eles tinham ficado curados. Eles perceberam que eles tinham restaurado toda a sua saúde física, e um deles voltou-se para agradecer ao Senhor, em sinal de gratidão. Nós também devemos sermos homens e mulheres gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Devemos sermos homens e mulheres gratos diante do Senhor pelas maravilhas que o Senhor concede a cada um de nós. E naquele momento que aquele que voltou ao Senhor para agradecer ao Senhor, naquele momento que ele se prostrou diante do Senhor, em atitude de agradecimento, Jesus disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O Senhor não concedeu àquele homem não somente a cura física, mas também a cura espiritual. Enquanto aqueles outros 9 só alcançou a cura física, esse que voltou para agradecer ao Senhor, alcançou a cura espiritual. É sobretudo essa cura espiritual que o Senhor quer conceder a cada um de nós. Porque nada adianta eu ter tudo neste mundo, nada adianta eu ter tudo e se vier perder a minha salvação. Boa noite, você que nos acompanha na Difusora Pai Eterno, nas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família. Nós estamos aqui no programa Por Uma Família Melhor, na Difusora Pai Eterno e também na Web Rádio Sagrada Família. Eu quero mandar um abraço muito especial para você que nos acompanha aqui todos os dias na rádio. Mandar um abraço também para minha avó, que sempre acompanha o nosso programa todo dia lá na cidade de Rio Verde. Mandar um abraço muito especial para você, te amo muito. Hoje é quarta-feira, dia de Marca da Vitória aqui no programa. Eu estou aqui com o Pedro Pio e nós estamos falando um pouco sobre como viver a vida cristã, como viver em Cristo a nossa vida. Às vezes parece fácil, mas não é. E a gente começa sempre do início, né? A gente sempre começa do básico. Eu falo sempre que quando você começa a fazer uma adoração, você começa ali com um tempo mais curto, aí vai aumentando, né? Eu mesmo comecei a fazer adoração com meia hora. Todos os dias eu passava na igreja, ficava meia hora. Aí depois eu parei e comecei a ficar um tempo maior, mas na quinta-feira de adoração. E sempre eu escolho um dia da semana, que no meu caso é a quinta-feira, e escolho ali 1h, 1h30, e sempre faço o meu momento de adoração. E começar na perseverança do pouco, e sempre perseverando
que você vai conseguir chegar lá nesse dinamismo, né, de viver com Cristo. Exatamente. Tem até uma frase, inclusive, no nosso querido São João Paulo II, que ele diz assim, que santo não é aquele que não peca, mas santo é aquele que insiste em levantar. Não é exatamente nessas palavras, mas é nesse sentido. Ele fala exatamente isso, que a gente precisa persistir, ter essa perseverança, né, que você A está gente falando. precisa ter essa persistência e também essa resiliência, né, em Cristo, porque viver em Cristo não é fácil. Quanto a gente fala desde o início, né, do cristianismo, quanto os cristãos ainda celebravam nas catacumbas, né, sempre houve perseguição, sempre quem é de Cristo sempre vai haver perseguição, sempre vai haver dificuldade. Eu lembro de Santa Teresinha do Menino Jesus, que foi um exemplo para nós, né? Além de santa, era uma pessoa que vivia muito em oração. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela nos momentos de oração que ela estava na capela, uma das irmãs dela ficava batendo o terço na cadeira dela e atrapalhando ela a rezar. E ela falava assim, não, e esse vai ser a minha cruz aqui. E eu amo ela por isso. Eu não vou ficar triste, eu não vou odiar ela, eu vou amar ela e eu vou rezar para ela. Então, nós nunca podemos, e é evangélico isso, nós nunca podemos retribuir na mesma moeda. Não, se alguém fazer isso com você, você reze, você ore. Se alguém fizer mal, você faça o bem. Exato. Porque a gente nunca vai vencer o mal com o mal. Com o mal. Sempre tem que ser com o bem, né? Exatamente isso que o Anderson tá falando aqui, porque inclusive tem até uma situação que foi de Santa Teresa d'Ávila, que eu me lembrando aqui agora a respeito disso aí, você falando assim um pouco disso, né, dessa importância da gente estar vivendo essa vida cristã com propósito. E aí ela fala o seguinte, que eu peguei aqui, anotei aqui para vocês, fiz uma colinha aqui, que é assim, ó, certa vez Santa Teresa de Ávila entrou na capela para adorar o Senhor. Aquilo que você estava falando, né, sobre adoração. E só que ao ela adentrar a capela, ela pegou e falou o seguinte para Jesus: Senhor, eu não estou com a menor vontade de te adorar, mas para ficar na tua presença, vou contar os tijolos dessa capela. Olha para vocês terem noção, né? Às vezes você fica aí preocupado em falar coisas bonitas para Deus, em não saber o que dizer quando você vai para uma adoração. E é muito importante a gente frisar nessa questão, assim, às vezes as pessoas falam assim: eu vou rezar aqui da minha casa mesmo, vou adorar a Deus da minha casa, assim. Ótimo, excelente, isso é importante sim. Só que quando você se desloca da sua residência e vai ao encontro do templo, o templo concreto, né, a construção, a igreja, porque nós somos templo vivo do Espírito Santo, então Deus está em nós. Então a gente pode sim adorar a Deus em qualquer lugar que a gente estiver. Só que quando você faz esse ato de você sair da sua residência e ir até o encontro de Deus, é que você está se dedicando e falando para Deus: Deus, todas as outras coisas que eu estou fazendo, todas as outras coisas da minha vida, eu estou deixando, mas por quê? Nesse instante o Senhor é prioridade na minha vida. Então o Senhor é essencial. Então eu estou deixando de fazer todas essas outras coisas porque eu quero dedicar um tempo exclusivo para o Senhor. E aí, retornando lá aquilo que Santa Teresa d'Ávila falou, que ela estava contando os tijolos da capela. E aí, tempos depois, perguntando a Jesus, no momento de oração dela, Jesus a respondeu: Teresa, o dia que você melhor me adorou foi quando você não sentiu vontade e mesmo assim você ficou comigo. E ela estava ali dentro da capela contando os tijolos, mesmo sem ter essa vontade, né? E ela insistiu em estar ali com Jesus. Mesmo que ela não estivesse com a mente presente ali, mas ela estava com o corpo presente ali. Porque às vezes a gente tem esses devaneios aí, esses momentos de não querer estar com Deus. Sim, principalmente quando nós estamos ali no momento com muita coisa para fazer e a gente senta ali na capela. Eu mesmo já passei muito, né, durante a minha vida dedicada a Cristo, sentava ali na capela durante a manhã e falava assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E agora?
me ajuda. E através do diálogo, através da conversa com Deus, a gente vai adquirindo essa perseverança e vai entendendo. E a gente só entende, pelo menos eu falo no meu caso, eu só entendi o dia que eu diminuí isso, o dia que eu não fui, o dia que eu falhei. Então sempre eu tava ali na capela, todos os dias, meio falando assim, nossa, meu Deus, tô aqui nesse horário, podia estar fazendo alguma coisa, editando e Mil um coisas. vídeo, eu podia mil coisas, mas esse tempo é do Senhor. E aí o dia que eu não fui, eu senti falta e vi que o meu dia foi completamente diferente. Então, nós temos que dar valor em estar com Cristo. Nós temos que dar valor na meditação, na conversa com o Senhor. Exatamente. Porque a palavra de Deus ela vai nos falar lá em Efésios 10, né, que não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar. Então, assim como o nosso corpo precisa de alimento, a gente precisa cuidar do nosso corpo para poder estar bem, ter saúde, assim também é a nossa vida espiritual, né? A gente precisa alimentar a nossa espiritualidade, alimentar a nossa alma, o nosso espírito, para que possamos ser capazes de enfrentar as nossas batalhas diárias, né? E isso que o Anderson estava falando é justamente aquela questão que eu estava falando para vocês, dos dois passos que a gente precisa para poder ter uma vida com propósito cristã. Que é quando você se encontra com Deus, né? E quando você se encontra com a sua verdade, com aquilo que você está sendo naquele momento, naquele exato momento. Então essa realidade que o Henderson apresentou para vocês, exatamente isso. Ele falou assim, poxa, mas a minha realidade agora é que eu tenho muitas coisas para fazer. Mas peraí, o que é prioridade na minha vida? Prioridade é só eu trabalhar? Prioridade é só eu ter dinheiro? Prioridade é só eu me divertir? A vida com propósito com cristão não é somente isso. Essas coisas, elas vão ser acréscimos quando você tem uma vida com propósito em Deus, quando você fixa o seu olhar em Deus e vive em Deus. E aí, eu quero deixar bem frisado isso mesmo aqui com vocês, para que vocês não tenham um entendimento errôneo daquilo que é viver uma vida com propósito cristão. Porque, como eu citei no início, tem muitas pessoas que falam assim, agora que eu vou ser cristão, que eu vou viver uma vida com propósito, vou ser cafona, eu não vou poder sair, eu não vou poder ir para as festas de aniversário dos meus amigos, porque lá eles vão beber, vão fazer isso, vão não sei o que, etc. Vai ter um monte de coisa. Não sou eu que vou julgar essas questões para vocês. Você não precisa viver dessa forma, você se ficar quadrado, né? Você entrar no mundinho, se fechar, que eu não posso me misturar com essas pessoas. Não, não é isso que eu tô querendo dizer. É muito mais simples do que você pensa. Porque quando você deixa Deus entrar na sua vida e quando você começa a viver com a vida com propósito, que é aquilo que eu tô falando, você se entrega à sua verdade. Quando você entrega a sua verdade, nenhuma coisa que acontece ao seu redor vai, de certa forma, interferir na sua intimidade com Deus. Porque, veja bem, como eu tava falando para vocês lá, que eu dei o exemplo do rapaz que tava querendo viver a vida e tal, tudo tava sem Deus. Quando você fica sem Deus na sua vida, você se sente, não consegue realizar tudo aquilo que você precisa para se sentir feliz. Porque a verdadeira felicidade a gente só vai encontrar quando a gente se conecta com Deus. Quando a gente, de fato, entrega a nossa verdade para Deus. E aí Deus pega e começa a te dar inspirações para você mudar aquilo que precisa ser mudado na sua vida. E então ele começa a apontar para você, é por aqui que você vai ser feliz. É por aqui que você vai conseguir ter uma vida plena e realizar os seus sonhos. Realizar aquilo que você foi chamado para ser. Sim, isso é importante que você está falando, porque ser cristão não é ser triste, não é ficar ali só rezando e na tristeza, porque rezar também é felicidade, né? Pelo menos assim, eu vivenciando a minha vida, os momentos mais felizes que eu tive na minha vida foi em oração, né? Foi com o grupo de jovens, foi com meus amigos, foi com a minha família. E viver em Cristo, como diz o Thiago Benetti, é bom demais da conta. É muito bom. Então, assim, ser cristão também é ser feliz. E a nossa felicidade também conta. A nossa felicidade também conta. E a gente tem que olhar esse caminho que Cristo faz para nos levar à felicidade. Eu gosto muito dessa analogia que eu vou usar com vocês aqui agora, que é algo que eu aprendi com uma catequista minha, inclusive
Na verdade, ela foi como que fala quando é professora de crisma? Crismando? Não. É catequista, É né? catequista É catequista também. mesmo, né? Sim. Às vezes eu confundo. Mas é catequista mesmo. Então, ela me ensinou, inclusive ela tá até no céu, e ela deve estar intercedendo por nós aí. Que é o seguinte, felicidade. Vamos lá, as pessoas boas em português aí, me ajudem. Felicidade. Nós temos aqui 10 mandamentos, né? São 10 mandamentos que nós temos. Agora, você que está nos ouvindo aí, vamos comigo aí, vamos separar as sílabas da palavra felicidade. Vamos lá junto comigo aí. Fe, 2 letras. Li, mais 2. Então nós temos 4. Si, mais 2, 6. Felicidade, tem mais 2. D-A, né? D. Então nós temos quantas? 10. 10 letras. E olha só para você ver, por que eu tô querendo falar isso para vocês? A felicidade é exatamente isso que você precisa fazer. É você seguir os 10 mandamentos. Se você segue os 10 mandamentos, você vai começar a ter uma vida feliz. E olha só, não para por aí não. Eu separei em sílabas, né? Eu queria saber as letras. Foram 10. Se a gente pegar a edição da Bíblia, Ave Maria, lá no finalzinho, tem uns mandamentos. Você que está acompanhando aí, você vai conseguir ver aí, não sei se você vai enxergar aí, mas nessas páginas aqui, ó, eu vou falar para vocês. Nós temos 5 mandamentos da igreja também. Ou seja, as 5 sílabas que formam a palavra felicidade. Olha só para você ver. Qual que é os 5 mandamentos da igreja? Ouvir a missa inteira nos domingos e festas de guarda. O segundo, confessar-se ao menos uma vez a cada ano. Claro que a gente pode fazer isso mais vezes, mas a igreja pede isso, é os mandamentos da igreja. Se você é cristão, católico, apostólico, romano, a gente precisa seguir isso daqui, que é a doutrina que a gente escolheu para viver. E o terceiro mandamento da igreja, comungar ao menos uma vez pela Páscoa da ressurreição. E o quarto é jejuar e abster-se de carne, quando manda a Santa Mãe Igreja. E o quinto, pagar o dízimo, segundo o costume. Né? Aqui está escrito pagar, mas não é pagar, a gente devolve o dízimo, porque tudo aquilo que nós recebemos é Deus quem nos dá. Então, a gente, de certa forma, a gente não paga o dízimo, mas a gente devolve aquilo que Deus nos confiou. É uma forma de agradecimento a Deus. Então, aqui está simples, é exatamente isso aqui. Esses são os passos bem simples para a gente poder ter uma vida feliz e uma vida com propósito. Para aprofundar um pouco mais para vocês, eu quero falar para vocês o seguinte: como que você vai descobrir o seu propósito de vida? A gente vai descobrir o propósito de vida. Eu vou repetir. Você se encontra com Deus, você se encontra consigo mesmo, com a sua verdade, e a partir disso o Espírito Santo de Deus vai começar a te dar inspirações para aquilo que você faz de melhor. E aí você fala assim: ah, Pedro, eu não tenho dons, eu não sou capaz de realizar nada, eu não sei tocar violão, eu não tenho intimidade para falar com as pessoas, eu não sei conversar igual você está conversando aí. Se vocês tiverem assistido os outros programas que eu participei, o Anderson é de prova aqui. Eu travo bastante com isso, mas esse é o meu propósito de vida, eu preciso falar para as pessoas. E o que eu faço? Mesmo eu me sentindo, de certa forma, incapaz de realizar isso, eu estou aqui. Estou aqui falando para você, porque eu sei que esse é o meu chamado, eu sei que esse é o meu propósito de vida cristã. Eu sei que Deus quer falar com vocês através de mim, mesmo que às vezes eu tropece nas palavras e tudo, mas ao longo eu sei que Deus vai me capacitar para eu poder estar executando essa missão que Ele me confiou com excelência. Então, quando você se encontra com a sua verdade, primeiro você se encontra com Deus, se encontra com a sua verdade, o Espírito Santo vai começar a inspirar você a fazer aquelas coisas que você veio para fazer, que você foi chamado a fazer. Porque diz a palavra de Deus em Jeremias, que desde o ventre da sua mãe, Deus já conhecia você, já sabia todas as coisas sobre você, sobre aquilo que você iria fazer ou não, as suas escolhas, enfim. Mas Ele nos dá o livre-arbítrio de decidir por isso ou não. E aí como que você vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo? É através daquilo que o Henderson estava falando, é quando você se desloca dos seus hábitos cotidianos para ir ao encontro de Deus e ouvi-lo. É exatamente isso, a adoração que a gente faz na capela, da igreja, com Jesus Eucarístico, é exatamente para a gente ouvir. E muitas das vezes a gente
vai lá só para falar, despejar, Deus, eu quero isso, quero aquilo, não sei o que, aquilo outro, eu quero oração. Isso é importante, sim, mas o momento da adoração é para você ouvir a Deus. Então, como que você vai ter uma vida cristã com um propósito se você não ouve aquilo que Deus quer para você da sua vida? E é muito bonito isso, porque nós temos que lembrar sempre que Deus, ele está em nós, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Exatamente. E Cristo, ele vive em nós. E quando nós nos propomos, nós escutamos a nós mesmos, quando nós entramos em reflexão, quando nós meditamos com nós mesmos, nós também estamos tendo este encontro com Cristo. E esse encontro é muito importante na vida cristã. Eu quero agradecer muito a sua participação, também do grupo Marca da Vitória, que está toda quarta-feira aqui conosco no programa. E você particular, muito obrigado. Gratidão e obrigado aí a todos também. Assim, a gente tem mais um pouquinho, só uns 30 segundos no máximo, assim, só para eu poder fazer uma indicação aqui para vocês. Eu tenho, se você ainda ficou com dúvida ainda, né, a gente tem pouco tempo para poder estar falando, é muito assunto, muitas coisas. Se você ainda ficou com dúvida para poder estar vivendo uma vida com um propósito cristão, eu vou indicar um livro aqui para vocês. Tem 2 aqui, eu vou indicar um aqui para vocês verem, que é bem rápido. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí também, mas para quem está nos ouvindo, eu vou ler aqui o título do livro. É Ora Ação, que é do Tony Allison, inclusive, né? O livro dele aí, o primeiro livro aí, lançamento dele, já tá entre os mais vendidos aí na questão de autoajuda, né? Até não sei por que entrou nesse tipo, né? Porque é um livro cristão, mas é um livro onde você vai conseguir destrinchar a sua vida e trabalhar a sua vida para você de fato viver o seu propósito de vida. Depois que eu li esse livro aqui também, nossa, eu consegui clarificar várias coisas na minha vida, no meu propósito, no meu chamado. Eu consegui ter mais clareza com isso e organizar a minha vida para então eu ter uma intimidade mais com maior qualidade com Deus. Então fica aí a dica para vocês aí. O livro, vou repetir novamente, o nome é Ora Ação. O escritor é o Tony Allison e a editora é Angelus. Depois, quem quiser mais informações, pode ir aí também no Instagram do Tony Allison, né? @TonyAllison1. E aí vocês vão estar adquirindo aí também o livro e crescendo em Deus, né? Para ter essa vida com pode propósito. Procurar também a lojinha aqui do Santuário, que Isso. fica sempre aberto nos horários comerciais. Então, você pode procurar a lojinha que fica aqui do lado do Santuário Basílica e adquirir o seu livro. Ou então ligar para saber mais informações aqui no Santuário, 62 3942 4267. Esse é o número aqui do Santuário Basílica. Muito obrigado a você que participou conosco aqui no programa Por uma Família Melhor, na Rádio Difusora Pai Eterno, seja aí no rádio, na fazenda, no carro, viajando, em qualquer lugar, sintonizado na M640. Muito obrigado. E você também das redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família. Agora nós vamos para o nosso momento de oração. Ainda tem um pouquinho de programa. Acompanhe que o Padre Rodrigo vai fazer a sua oração, vai dar a bênção final no tempo de pandemia com o Santíssimo. Então prepare aí a sua água, os seus objetos de devoção para receber a bênção do Senhor. E amanhã eu espero por você aqui na Difusora Pai Eterno e nas redes sociais do Santuário Basílica, com o grupo da família, da comunidade Família Santa. Então participe sempre conosco, aqui às 22 horas e no domingo às 13 horas. Agora é com o Padre Rodrigo, na oração das completas e a bênção final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo, defender-me, libertai-me, inclinai o vosso ouvido para mim. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me, sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me, conduzi-me, retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo, em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora.
das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Da carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 26 a 27. Não pequeis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não vos exponhais ao diabo. Oremos. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem, acolhei os propósitos e trabalhos deste dia e concedei-nos um repouso tranquilo, para amanhã vos servirmos com maior generosidade, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico evangélico. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, e ao Filho, ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, A nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra, Ouvi, Senhor, a nossa oração. e chegue até vós o nosso clamor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave, Rainha do céu, Ave dos anjos, Senhora, Ave raiz, Ave porta, da luz do mundo és a aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos, a Deus, e pedimos
pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rezemos juntos à Sagrada Família em tempos de pandemia. Sagrada Família, vós sois o nosso refúgio em todas as circunstâncias. Por isso vos rogamos, olhai amorosamente para as nossas aflições e angústias. Concedei o eterno descanso aos que já faleceram, o conforto a nós que ficamos e por eles choramos. Curai os que ainda estão enfermos, dai paz aos que estão agonizando, redobrai a força dos que corajosamente trabalham na área da saúde. Infundi a sabedoria divina aos nossos governantes e dai-nos força, fé e coragem para chegarmos pacientemente ao fim dessa pandemia, glorificando juntos em família o nome do nosso Pai eterno. Amém. Rezemos consagrando as nossas famílias à família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Rezemos consagrando as nossas famílias à Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família. Que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família. Fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José. Ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa força. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Na presença de Jesus sacramentado, neste santuário de adoração perpétua e das famílias, cantemos nos consagrando à família de Nazaré. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa força. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de A nós, nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Que chegue até vós o nosso clamor. A água, o sal, o óleo, a chave da casa, do carro, da moto, alimentos, documentos, medicamentos, objetos de devoção, objetos de família, o currículo, a carteira de trabalho, tudo o que você quer pedir a bênção de Deus, suas metas, seus sonhos, seus planejamentos, seus planos de ação. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi, venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender. Amém. Dentro de nós para nos conservar. Amém. À frente de nós para nos guiar. Amém. Atrás de nós para nos guardar. Amém. Sobre nós para nos abençoar. Amém. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Você que nos acompanha pela difusora Pai Eterno e pelas redes sociais do nosso santuário, fique em paz. Receba as bênçãos da Sagrada Família e leve nos seus olhos esta linda imagem, Jesus Cristo sendo adorado no altar do nosso santuário por você e sua família.